Vamos ao texto, vai na carta aos Hebreus. Depois de Filemão, capítulo 11. Apenas um verso hoje, verso 4. Devido ao que eu já havia dito aos irmãos, que farei aqui personagem bíblico por personagem bíblico. Eu não gosto muito de falar personagem porque soa muito como algo fictício, algo, que não é real. Mas é justamente as figuras, de exemplo bíblica, tá? Capítulo 11, verso 4. Tá? Diz o seguinte: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que ele era justo, testificando Deus sobre os seus dons. E através disso, depois de morto, ainda fala. Vamos orar. Senhor nosso Deus, aqui estamos diante da sua palavra, aqui estamos, ó Senhor, para que haja em nossas vidas uma santificação plena, um entendimento, uma maturidade, e dentro desse assunto tão primoroso e importante para nós, que é a doutrina da fé, que venhamos, Deus, a entender ainda mais o que realmente isso significa. Assim como já iniciamos, Pai de amor, o capítulo 11, agora estamos diante de ilustrações e exemplos práticos do que realmente significa ter essa fé. Que isso fique claro para todos nós, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, e aqueles que ainda não têm isso, os teus eleitos, perdidos, que o Senhor venha, Deus, através da comunicação da sua palavra, por favor, Pai, nos ajudar e a entregar a fé a esses. Em nome de Jesus, Pai. Precisamos, Deus, da ordem, do temor, da reverência no seu culto. Que o Senhor, por favor, Deus, dê isso a nós, dê a consciência a todos nós de preservarmos essa boa ordem. Isso eu peço, Deus, para cada um aqui presente. Nos ajude, Deus, pois esse é um momento especial e santo. Louvado seja o Senhor. Venha, Pai de amor, a nos conduzir na sua palavra, em nome de Jesus, Pai. Amém. Hebreus 11, amados, verso 4. Está aqui o início da ilustração do que ele abordou sobre a doutrina da fé. Os últimos versos expostos aqui, pregados neste púlpito, foram os versos 1 a 3, onde o autor introduziu esse tema, dizendo o seguinte, vamos resgatar a leitura dos versos 1 a 3. Ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, a evidência das coisas não vistas, porque por ela os antigos obtiveram um bom testemunho. Através da fé entendemos que os mundos foram moldados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas não foram feitas das coisas que aparecem. Então aqui ele introduziu o tema, a doutrina da fé, e ele está agora definindo o que significa a fé. Ainda dentro disso, ele começará agora, a partir de hoje, no verso 4, a ilustrar na prática o que significa isso. Então, lembrando aqui, eu sempre passo a estrutura textual deste livro, da Bíblia. O autor pretende aqui abordar 3 pontos. O primeiro deles, apresentar Cristo como realmente um representante substancial, alguém que está sobre a responsabilidade de representar os seus eleitos, que é o que nós chamamos de pacto da graça. Então ele quer falar que agora estamos sobre uma nova dispensação, estamos sobre um pacto diferente, diferentemente dos pactos que foram feitos no Antigo Testamento. Como que ele vai provar isso? Fazendo comparações. Ele vai falar sobre as tipologias do Antigo Testamento, vai falar sobre o tabernáculo terreno, vai falar sobre os sacrifícios de animais e realmente dizer o que significa isso.
Então, através dessas comparações, ele trará a evidência de que Cristo é aquele prometido que viria, o Messias, e ele está agora em vigor, através do seu sacrifício, representando os seus eleitos. E por último, o terceiro ponto da estrutura textual, é exortar os fiéis a permanecerem firmes no cristianismo. Por quê? Quando eu leio Carta aos Hebreus, eu vejo então que é um povo judeu. E um povo judeu, logo eu entendo que foram aqueles que receberam a lei de Deus, aqueles que estão debaixo do judaísmo, tão conhecido no Antigo Testamento, e agora estão tendo alguma dificuldade, alguma espécie de dificuldade para entender o que esse Cristo realmente veio fazer. Claro que tudo isso é pela fé, entender Cristo é pela fé, viver para Cristo é pela fé. Então, amados, ele está justamente com esse problema de apresentar para esses judeus o cristianismo. Muitos aderiram, mas outros apostataram da fé. Outros voltaram para o judaísmo, outros tentaram, inclusive, mesclar judaísmo com cristianismo, que é o que nós chamamos de judaizantes. Paulo combate essa seita em Gálatas, tá? Gálatas é o livro que você pode entender melhor, onde Paulo vai falar que esses são falsos irmãos. Tá bom? Já foi exposto aqui o livro de Gálatas. Então, amados, hoje veremos, através da citação de Abel e Caim, principalmente um contraste entre fé e incredulidade. Nós sabemos que esse é um sistema de ensino constantemente visto no Novo Testamento. Por exemplo, João ele sempre ilustra a verdadeira fé a partir de pontos da incredulidade, falando sobre pessoas incrédulas. Ele, no livro de Hebreus, não será diferente. Ele falou daqueles que permanecem firmes, mas ele também falou daqueles que abandonaram. E agora, amados, nós veremos através de uma figura bíblica importantíssima essa questão. Aqui é exemplificado na vida dos antepassados. O escritor apresenta o elemento positivo de fé. No entanto, ao mencionar o nome de Caim, ele introduz um exemplo de desobediência e incredulidade. O autor, ainda dentro do seu objetivo de reforçar a fé daqueles fiéis, por que eu digo isso? Se você olhar o capítulo 10, verso 32, onde ele diz: lembrai-vos, porém, dos dias passados, nos quais, depois de seres iluminados, ou seja, receberem a fé, suportastes grande combate de aflições. Aí ele fala que eles passaram a ser alvos de desonra, de aflições, no verso 33. Aí no verso 35 e 39 ele diz: não lanceis fora a vossa confiança, a qual tem uma grande recompensa. Isso já no verso 35. E no verso 39, está acompanhando aí? Está pondo aí? Então ponha, o pessoal está assistindo. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, no verso 39, mas daqueles que creem para a salvação da alma. Então, o que o autor está fazendo aqui? Ele está exemplificando, mas com qual finalidade? Vai citar Abel e Caim para fortalecer e para ilustrar que aqueles homens, o que aqueles homens tiveram, eles também têm. Desses que permanecem. Então, amados, o escritor apresenta o elemento positivo da fé. Ele não vai tratar em Abel o elemento negativo. No entanto, ao mencionar Caim, isso muda. Ele introduz um exemplo de desobediência e incredulidade. Então, amados, para ilustrar a verdadeira fé, iremos visitar esses dois personagens, essas duas figuras, Abel e Caim. Um no elemento positivo e o outro no negativo. E esse será o tema aqui do capítulo 11, né? A fé ilustrada. É sobre a fé que Abel fala conosco. Ele é o primeiro de uma longa fila de pessoas fiéis que podem nos ensinar sobre a vida de fé. Ele e os outros mencionados, que serão mencionados no capítulo 11, ilustram um tipo puro de fé que isola bruscamente de obras. Então, amados, é esta distinção que os leitores judeus especialmente precisam ver. Eles tiveram que ser demonstrados que desde o início a fé tem sido a única coisa que Deus e
aceitará para salvar o homem caído. A fé de Abel leva-nos a entender 3 coisas que eu gostaria que o irmão prestasse atenção ao expor esse verso 4. O verdadeiro sacrifício, a verdadeira justiça e a verdadeira testemunha. Porque ele acreditava, ele ofereceu então um sacrifício melhor, porque ele creu. E porque ele ofereceu um sacrifício melhor, então ele obteve justiça. Porque ele obteve a justiça, ele é para todas as idades uma viva voz. Uma voz que ainda fala, dizendo, a justiça é pela fé. Isso ficará melhor na abordagem do texto. Verso 4, vamos entrar no texto agora, utilizando a João Ferreira de Almeida. O verso 4 diz o seguinte: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual alcançou o testemunho que era justo, dando Deus testemunho das coisas, das suas oferendas, e por meio dela, depois de morto, ainda fala. Então, primeiro a ser introduzido aqui no texto é Abel. Pela fé, Abel. E nós devemos pensar um pouco agora em hebraico, porque o autor está fazendo citações do Antigo Testamento, e entender o que significam esses nomes, né? Os nomes hebraicos, irmãos, muitos já sabem disso, mas eles tinham significados, né? Um judeu colocava um nome no seu filho de acordo com algum significado. Até mesmo, né, os nossos nomes têm alguns significados porque tem a etimologia da palavra, né? Alguns são uma derivação do nome em inglês, né? Aí o brasileiro vai com uma imaginação, às vezes não tem significado nenhum, né? Judith Clayson, Whindersson, né? Aí vai embora, né? Com esses nomes malucos por aí. Mas um judeu não. Um judeu ele dava um nome específico, né? De acordo com aquilo que realmente representava aquele filho. Então o autor coloca o nome de Abel, e quando eu penso em Abel, por implicação eu penso em Adão. Por quê? Porque é a primeira descendência, né? Após os nossos pais. O começo de sua lista dos santos do Antigo Testamento é logo o filho de Adão, Abel. E ocupa lugar especial na história sagrada, pois até mesmo Jesus o chama de justo. Por exemplo, em Mateus 23, verso 34 e 35, nós temos Jesus citando Abel. Veja o que ele diz sobre Abel. Por isso, eu estou enviando profetas, sábios e mestres. Isso aqui se trata de uma exortação que Jesus oferece para os fariseus. Tá? Então, por isso eu estou enviando profetas e sábios e mestres. A uns vocês matarão, esses fariseus, os religiosos, e crucificarão. A outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. Então, é o que os incrédulos farão sobre aqueles que realmente aceitam, né, recebem a fé e abraçam o cristianismo. E assim sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue justo de Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Aí aqui você pode ler o livro apócrifo, né, de Macabeus, e você vai entender quem é esse Zacarias que ele está falando. Tá bom? Mas, ou seja, não para somente de Zacarias, até o sangue de Cristo. E o povo fala, deixe que o sangue dele recaia sobre nós. Então, quando perseguimos os eleitos de Deus e matamos os eleitos de Deus, isso os incrédulos, o sangue de todos os levantados por Deus, todos os profetas recaem sobre eles. Tá? Porque, na verdade, eles estão odiando não uma pessoa em específico, mas odiando aquilo que elas vivem, pelo que elas vivem. A verdade. Por quê? Porque são filhos da mentira, né? São filhos do diabo. Sobre Caim. Vamos analisar então, já que estamos fazendo um paralelo no texto sobre Caim e Abel, vamos ver, resgatar aí no nosso pensamento as histórias, né, bíblicas. Caim era o primogênito. E pelo significado hebraico do seu nome, nós podemos presumir, tá? Isso aqui é presumir, nós não temos evidência bíblica, mas indiretamente caímos nisso.
Eva pensou que ele seria o libertador prometido. Por quê? A palavra Caim significa possessão, adquirir. Ou seja, amados, sua declaração foi ter obtido um varão com o auxílio do Senhor. Eva diz isso. Eu obtive um varão com o auxílio do Senhor. Quando nasceu Caim, o primogênito. Isso você pode consultar em Gênesis 4, verso 1. Será exposto aqui ainda. Se ela pensou que este filho era o libertador, por que ela pensou que era o libertador? Porque ela viu a sentença da serpente e da sua descendência viria o Messias. Aquele que pisaria, que venceria. Então, com base nisso, quando ela tem o primeiro filho, ela pensa, é esse. Ela estava muito enganada. Este filho tornou-se o primeiro assassino da humanidade, e não seu salvador. Mesmo para além da maldade e falta de fé de Caim, ele não poderia ter sido o salvador, nem poderia qualquer um de Adão e Eva, descendentes físicos, fazer isso. Somente o Filho de Deus. Carne só pode produzir carne. E Cristo diz isso a Nicodemos. Em Adão todos morreram, e os filhos de Adão não poderiam dar vida, uma vida que eles próprios não tinham, que necessitavam. Então, seguindo a ordem, do significado dos nomes, Caim tudo indica que era um filho prometido, e Eva encarou dessa forma. Abel, pelo contrário. Abel, que vem do hebraico rebel, significa respiração. Ou seja, algo mais voltado para fraqueza, servidão. O significado básico de Abel, então, amados, levando a ideia de servidão, em qualquer caso, a sua vida era realmente breve, cortado por seu irmão ciumento, e Abel, amados, de forma alguma passou na cabeça de ninguém, principalmente dos seus pais, que ele realmente seria o descendente espiritual. Então, amados, quando nós vemos isso, primogênito e o outro filho recebendo a bênção do pai, nós lembramos de Esaú e Jacó, a mesma ordem, Esaú mais forte, um caçador, Jacó gostava de Esaú e Jacó um pouco ali, ninguém pensava, que Jacó realmente receberia e seria o eleito de Deus. E nós vemos descendências o que deu. Então, amados, Abel e Caim é a mesma situação. O primogênito veio, mas ele não era. Deus sempre frustra os nossos planos. Desde Gênesis, a salvação sempre foi demonstrada e ilustrada como graça, e não por obras, e não por alguma característica, porque eu sou o primogênito. Sempre vem através da eleição. Poderia ter sido Caim? Poderia. Mas Deus escolheu Abel. Abel é o homem que viveu pela fé. Abel recebeu a fé e Caim não recebeu. Abel ele era um pastor de ovelhas, enquanto Caim era um lavrador de terra. Um deles era pastor e o outro era, digamos, um agricultor. Mas ambos foram concebidos após a queda e nasceram fora do Éden. Eram, portanto, ambos nascidos em pecado. Duas sementes e duas paternidades. Se os irmãos tiverem lembrado, Gênesis 3,15, pode colocar para mim aí, Gênesis 3,15 não está aí, mas coloque para mim, para que os irmãos lembrem do proto-evangelho, a sentença sobre a serpente. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Então, duas descendências. Uma contra a outra. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Cristo morreu. Tocaram em Cristo. Foi ferido. Mas essa descendência espiritual, ela foi anunciada em Gênesis. E nós já vemos isso, espiritualmente falando, apresentado em Caim e em Abel. Então, amados, aqui é apenas para situar a gente um pouco em Gênesis, para entender o que o autor está falando em Hebreus. O autor de Hebreus é um exímio conhecedor do Antigo Testamento. Exímio, um estudante. E ele diz ainda, ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim.
aqui ele estabelece o primeiro contraste. Ele fala de Abel, e por falar primeiro de Abel, ele está dando preeminência a Abel, ele está dando mais importância a Abel, e ele cita Caim apenas para contrastar. Este versículo nos leva de volta, então, a Gênesis, onde lemos sobre o sacrifício de Abel. E veremos isso. Que sacrifício que foi esse? Abel apresentou um sacrifício melhor do que o seu irmão Caim. E como lavrador do solo, Caim trouxe alguns dos seus frutos. Abel, o pastor, sacrificou a melhor parte, e algumas das primícias do seu rebanho. Isso está onde? Lá em Gênesis 4, né, como já iniciei aqui. Agora, do versos 3 a 5, fala especificamente sobre os sacrifícios. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Caim. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, com agrado. Mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Então muitos olham para esse texto e pensam, é uma questão da oferta e a qualidade da oferta. Se você tem essa interpretação, você está redondamente enganado. Porque o assunto em tela em Hebreus 11 é o quê? A fé. Então o que está em tela aqui em Gênesis é a fé. Bíblia se interpreta com Bíblia. A expressão melhor, né, literalmente aqui, significa maior. Vem do grego pleion. Pleion. É um adjetivo. A oferta de Abel ela é adjetivada, ou seja, ela acompanha uma qualidade, dizendo que ela é maior. Maior em qualidade, superior, mais excelente. E a grande pergunta que você deve fazer é: por que a oferta de Abel é maior e mais excelente? Será que é porque é o animal, ele escolheu melhor do que... Como eu disse, não é essa a interpretação. Amados, aqui temos uma indicação de que os sacrifícios de animais também eram mais aceitáveis a Deus. Tem um aspecto na oferta. Do que os frutos do campo, amados. Nós veremos isso com mais calma mais para frente. Mas não devemos olhar para as ofertas em si, mas para o ofertante. O contexto histórico é completamente explícito, irmãos. Se você fizer uma leitura cuidadosa de Gênesis 4, o problema é o ofertante. Por que lemos lá em Gênesis 4, no verso 6 a 7, então o Senhor disse a Caim, por que estás irado? Logo em sequência. Por que tua face está abatida? Se fizerdes o que é reto, olha as palavras do Senhor, se fizerdes o que é reto, não serás aceito. Isso implica para quê? Então quer dizer que Caim não estava fazendo o que era certo. Se fizeres o que é certo, não serás aceito. Mas se fizerdes o que é reto, o pecado rasteja na sua porta, está sempre pronto. Ele deseja possuir-te, mas tu deves dominá-lo. Certamente é uma questão do ofertante e não da oferta. Pelas próprias palavras de Deus a Caim. A atitude de Caim para com Deus, irmãos, todos nós devemos entender, à luz disso que eu acabei de ler em Gênesis 4, até o verso 7, foi pecaminosa para com Deus. Na realidade, Deus o exortou a arrepender-se, a mudar seu estilo de vida. O pecado jaz à porta. Ele está chamando Caim ao arrependimento. Para vencer o pecado, no entanto, o escritor apresenta o nome de Caim somente para contraste. Ele está interessado o quê? Na fé de Abel. Observe, por exemplo, que a expressão pela fé ocorre 3 vezes nesse versículo. Então, amados, o que nós entendemos com esse relato de Caim e Abel? Que para adorarmos a Deus, oferecermos qualquer coisa a Deus, o que vem antes? A fé, a confiança, a dependência.
Isso implica em muitas coisas práticas para nós. Quando você pensa em sacrifício, certamente você não oferece mais animais. Certamente você não oferece outras coisas a Deus. Mas você tenta vir à igreja. Você tenta ofertar ao Senhor. Você tenta cantar a Deus. Todo tipo de adoração envolvida, culto no seu lar. Alguns tentam fazer culto no lar. Outros tentam ensinar os filhos no caminho do Senhor. Tudo isso são obras. Tudo isso são feitos. Porém eu te digo, irmãos, à luz do texto, com base em Caim e Abel, se você não tiver fé genuína naquilo que você faz, você não está fazendo nada. Pelo contrário, você está afrontando a Deus. A sua vida é uma afronta a Deus. Por isso, que sempre aqui, quando ceiamos, existe um chamado ao autoexame. Você precisa, para o seu próprio bem, entender se você tem fé ou não em Cristo. Fé não é apenas concordar com os fatos bíblicos. Fé é oferecer um sacrifício aceitável a Deus. Fé é ter uma vida condizente. Fé é ter uma vida transformada, temente ao Senhor. Não existe sacrifício da nossa parte se não existir fé. Nem a Bíblia que você pega e abre para ler, se você não tiver fé, é uma leitura morta em si mesma. Não te serve para nada. E o que é adoração? Olha só. O que nós estamos aqui fazendo agora é um ato de adoração a Deus em um culto religioso. O que Caim e Abel estavam fazendo também era um ato religioso e também era uma adoração. A palavra adoração, amados, no hebraico vem de avod. E o que significa avod? No hebraico, significa adoração, né? Ela significa servir, significa trabalhar, mas também adorar a Deus. Então, quando eu penso em adoração no hebraico, ela traz o aspecto de você servir, de você obedecer, de você estar dentro daquilo que o seu Senhor lhe manda. Já no Novo Testamento, no grego, a palavra para adoração é proskúneo. E proskúneo aparece no Novo Testamento 59 vezes. 59 vezes. E ela significa prostrar-se ou adorar, prestar homenagem a alguém, venerar, ser reverente, beijar a mão. E nós temos diversas passagens nos evangelhos, onde as pessoas vêm até Cristo e elas se ajoelham, elas reverenciam. Mas, amados, ser reverente e venerar, você acha que está para algum tipo de atitude da nossa parte? Você acha que implica, analisando a palavra proskúneo no Novo Testamento, a sua adoração está para você também estar enquadrado naquilo que o seu Senhor te fala? Porque as duas palavras devem se complementar. Tanto o avod quanto o proskúneo. Isso para que eu e você entenda que não existe adoração sem servidão. Jesus Cristo é Senhor e Salvador, então Ele é Senhor. É Ele quem dita as regras. É Ele, no Pacto da Graça. Qual que é a marca do Pacto da Graça? Jeremias 31. Qual que é a marca? Qual que foi a promessa feita por o Pacto da Graça? Qual foi, irmãos? Como? As leis serem imprimidas em nossos corações. O que é isso? Porém, um novo espírito. Darei um novo coração. Gravarei minha lei em suas mentes e em seus corações. Esse é o marco. Essa é a promessa que se cumpriu em Pentecoste. Para os eleitos. Ter fé está para isso. Você viver de forma conformada às Escrituras.
Receber o Espírito é ser guiado nas Escrituras. E não de acordo com o que você acha e como você quer. Você está querendo dizer então, pastor, que um crente não peca? Reiteradas vezes eu digo que não é essa a questão. Eu estou querendo dizer que um crente ele vive lutando para não pecar. É isso. Um crente ele vive lutando para fugir daquilo que desagrada a Deus. Por que ele faz isso? Porque está na sua mente e está no seu coração. Ele pode cair? Pode. Mas essa consciência vai ser tão ferida porque está gravada, o Espírito está nele, que ele rapidamente vai chegar ao Senhor de forma totalmente quebrantada, totalmente destruída, e vai clamar a Deus com todas as suas forças. É uma tristeza que consome. É uma tristeza que abala. Porque a consciência dele é ferida. Agora, se você é crente e descarta a palavra de Deus, coloca Cristo para escanteio, tão facilmente que nem sente, que tipo de lei foi gravada na sua mente e no seu coração? Que tipo de espírito da mentira habita? Só pode ser o da mentira, porque o da verdade guia na verdade, correto? Nos confronta, expõe o pecado, não expõe? Que tipo de espírito você recebeu? Adorar é ter isso. Adorar é servir. Adorar é reverenciar com a sua vida a Cristo que te salvou. Aquele que te salvou. Adoração está no seu trabalho, está na sua família, está em todos os lugares aonde um crente está. Abel não foi abençoado por Deus, está sendo mencionado aqui porque ele escolheu o melhor bezerro ou a melhor ovelha para sacrificar. Ele está sendo mencionado aqui porque ele reverenciava Deus. Ele está sendo mencionado porque ele olhava para Deus, olhava a sua santidade, olhava os seus atributos, e ele se prostrava realmente aos pés de Deus. Não era uma fé só de consciência, de mente, de concordar com o que estava falando. Não, isso tinha um impacto na sua volição, na sua alma. Que você entenda isso de uma vez por todas, em nome de Jesus. Que você olhe para o texto e veja qual que é a diferença de receber a fé genuína. E se ainda você tem dúvida, continue a leitura. Continue a leitura. Se a fé que você tem não te faz servir ao seu Deus, você não tem fé. Desculpa. João capítulo 9, aquele cego de nascença acabou de ser convertido. Não conhecia talvez muitas doutrinas, mas o que ele tinha em comum com Pedro, com João, com todos os outros? Quando Cristo falou, você crê? Pergunta para eles, vocês estão lembrados? Ele fala, me mostre ele. Onde ele está? Você vê a disposição daquele homem de sentar com Jesus, com o seu mestre, e ouvir tudo que ele tinha para dizer e ficar debatendo, discutindo? Para ficar, não, acho que não é bem assim não, Jesus. É isso? Para receber aquilo que o seu mestre falava e executar. Significa que ele ia cumprir tudo? 100%? Mas o que ele queria? Cumprir 100%. Ah, Davi adulterou, mas vai lá ler o Salmo 51, vê se você tem capacidade de fazer aquela oração. Um eleito tem. Um eleito tem. Quem tem a fé tem. A grande pergunta que eu faço para você hoje é: será que você recebeu a fé? Será que você tem a fé? Você que assiste também. Como eu sei? Veja a sua vida. Olhe para a sua vida. Você tem essa disposição realmente de querer servir a Deus com todo o seu ser? Você está pronto? Se Cristo chamar, você fala, eis-me aqui, Jesus. Se é o Senhor quem fala, eu estou aqui.
Pode falar o que for. Você tem isso? Aí você pode hipocritamente falar aí na sua mente: ah, sim, eu tenho. Se demonstra na prática? Se demonstra na prática? É exemplificado dessa forma? Você repara que Abel ele está sendo aqui mencionado pelo que ele fez. Correto? Obra. Mas o que motivou as obras de Abel? A fé. Então, queridos, o tema da minha mensagem eu nem falei, né? Abel, vírgula, adoração pela fé. Aí poderia ser Jessé, vírgula, adoração pela fé. Por ser fulano, vírgula, se é um eleito, adoração pela fé. A sua vida é adoração? Você adora a Deus? O que você faz para o Evangelho? Me responda. A sua vida representa o que para o Evangelho? O que o cristianismo repercute verdadeiramente na sua vida? Você é cristão? É impossível você falar que é cristão, sendo que esse evangelho que Paulo diz que é o poder de Deus. Já parou para pensar? O que é o poder de Deus? Quando eu penso no poder de Deus, eu vou em Gênesis e falo, ele falou e existiu. O poder de Deus é o evangelho. Este evangelho repercute no seu coração e na sua vida? Em pleno 2021, 2022, olha eu voltando no tempo, eu tenho que pegar na mão de algumas pessoas e falar: você tem que ir para o culto. Você tem que estar no culto de oração. Será que eu preciso falar isso para um eleito? Será que eu preciso falar isso para um eleito? Será que eu preciso ficar falando para um eleito? Ó, busca a santificação, hein? Se aparte do mal, hein? Sendo que a vontade imperativa em João 17, pregado aqui há pouco tempo, é: santifica-os. Santifica-os. Quando você continua na sua vida profana, na sua vida imoral, você está querendo dizer o quê? Que o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo não é o poder de Deus? Você está dizendo isso? E de que não, a vontade dele não é santificar. Só que você é filho da mentira. E não a palavra e não o que Deus realmente quer. Porque isso aqui não tem como alterar. A vontade escrita e revelada a nós, ela é soberana sobre nós. E um cristão verdadeiro, ele vive com base nisto. E ponto final. Ponto final. Ah, pastor, você não peca? Peco. Peque muito. Só que sempre que eu tenho oportunidade, eu chamo minha esposa e falo: esposa, perdão por eu ter falado isso. Eu tenho pensado nisso, tenho feito aquilo. Preciso de oração. Estou fraco. Me ajuda. Eu falo abertamente do meu pecado. E eu me sinto mal. Eu me sinto mal com aquilo. Agora me admira, irmãos, pessoas cristãs que falam que são cristãos e vivem sem essa consciência cristã. Estão entendendo? As pessoas vivem sem consciência cristã. Isso não existe. A fé está para adoração. E quando nós olhamos para o texto de Caim e Abel, lá em Gênesis, nós também presumimos algumas coisas. Os teólogos irão dizer que para Abel e para Caim, para os dois, existia um local de culto. Porque eles trouxeram o sacrifício a algum local. E geralmente no Antigo Testamento era, num altar, onde eles levavam o seu sacrifício. Então existia um lugar de culto. Segundo, existia um tempo determinado para adoração, porque os dois foram juntos. Então existia um tempo determinado para adoração. E também, amados,
Existia a forma correta de se adorar. Tanto que um foi aceito e o outro não. Então, local, tempo e forma ou maneira para a adoração. Provavelmente o autor esteja cronologicamente aplicando os exemplos de fé. Mas em todos os casos, os justos viveram para adorar a Deus. Ou seja, nós sabemos que ele parte de Abel, né, e provavelmente seja uma ordem cronológica, mas, amados, o ponto principal é que todos esses que ele irá citar aqui são homens que verdadeiramente adoravam. E qual que é o grande desafio para você que lê as Escrituras? Entender se você tem a fé ou não. É você olhar para Abel e ver se realmente o seu sacrifício está sendo aceitável. É você olhar para Enoque e ver se sua vida se enquadra com aquilo que ele viveu. Porque não é uma só fé. Não é um só espírito. Não é uma só palavra. Aí você vai olhar para Moisés, vai olhar para Noé. Né? Antes vem Noé. Aí você vai ver se sua vida se enquadra ao que Noé fez. Aí você também vai olhar para Abraão e você vai ver se sua vida também se enquadra no que Abraão fez. Porque o motivador é um só, meus queridos. É um só. Local de culto, amados. Tempo de adoração. Maneira para se adorar. Então veja, amados, tudo isso está intrínseco naqueles que receberam a fé. Uma disposição em querer obedecer, sempre. O tempo, o local e a maneira. E aonde nós descobrimos o tempo, o local e a maneira? Na sua palavra. Você vê que o princípio regulador do culto estava desde lá no primeiro ato de culto, né, mencionado nas Escrituras, estava lá. Deus queria do jeito dele. Né? E o que diz aí a continuação do texto? Pelo qual alcançou o testemunho de que era justo. Pelo qual o quê? Só que, amados, pelo qual ele está ilustrando, ele está explicando. Né? Por que ele disse antes? Ele falou, ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim. Aí ele continua. Pelo qual, ou seja, esse testemunho, essa oferta, esse sacrifício mais excelente, é pelo qual alcançou o testemunho de que era justo. Ele viveu em harmonia com Deus e com os homens, portanto se tornou conhecido como um homem justo. Nós gostamos de ler, né? Não aqui a galeria dos Heróis da Fé, mas o livro lá de John Fox, Os Heróis da Fé, gostamos. Que lindo, que maravilhoso. Hudson Taylor, foi ele que deixou a mãe chorando, né? E nem viu mais a mãe lá e saiu de navio, viu só pela janelinha e foi embora para a África pregar o Evangelho. Outros, tantos, como George Miller, um homem que vivia para Deus, tinha um orfanato para glorificar a Deus, enfim, homens. Só que o que motivava todos esses homens em comum? Justamente a fé que Abel tinha. E essa fé colocavam eles em serviços e obras para glorificar a Deus. Então é muito lindo você ler esses relatos, biografias, e você ver, nossa, que lindo, que maravilhoso. Mas você deveria se sentir constrangido. Porque se você tem a mesma fé que aquele homem tem, que está sendo relatado, mencionado, como Abel está, que fé, que tipo de fé que você tem? A tua fé, pergunto novamente, repercute o quê na sua vida? Que fé morta é essa? E Tiago vai dizer, me mostre sua fé sem obras, que eu te mostro a minha pelas obras. Que obra você tem? O que você faz pelo Evangelho? Só sabe sentar nessa cadeira. Não faz mais nada. Que fé que é essa? Pelo contrário, não só senta aí, mas vira a esquina ali, vive como um ímpio. E quer vir aqui? Que tipo de fé é essa? Me prova biblicamente que você tem a fé. Pelas suas obras.
Eu faço um chamamento aqui com base em Tiago. A fé é prática. A fé é vivida. Tanto que ele disse, correto? Que o justo, lá no verso 38, mas o justo viverá pela fé. 10:38 de Hebreus. Mas o justo viverá. E todos os exemplos que ele citou desses que permaneceram eram coisas subjetivas? Lembrai-vos, porém, dos dias passados nos quais, depois de seres iluminados, ou seja, aí pode ser até que você fale subjetivo, foram iluminados. Mas olha o que vem, suportastes com um grande combate de aflições, em parte sendo feitos alvos de tanta desonra como de aflições, e também vos tornardes companheiros dos que assim foram tratados. Quem é os companheiros? Abel é o primeiro deles. Abel é o primeiro deles. Mas vocês percebem que o autor de Hebreus está falando que a fé é vivida. A fé é prática. O que você faz pelo Evangelho? Ou vamos melhor, o que ele gera em você? O mínimo é uma vida de santidade. O mínimo que se espera do cristão é uma vida de santidade, é uma vida de comunhão na igreja plena, sempre em comunhão, porque ele sabe que tem que estar ouvindo a voz do seu Senhor. É o mínimo. Estar orando com os seus irmãos, isso é o mínimo. Se você não tem o mínimo, você não tem fé. Olhe para os relatos. Olhe para as Escrituras e veja se você está na fé. Amados, Deus olhou para o coração de Abel e ficou satisfeito com os motivos do ofertante. Não foi a oferta. Ele olhou para o coração de Abel. Como Paulo coloca, e eu leio sempre isso aqui, 2 Coríntios 9, verso 7, Deus ama quem dá com alegria. Sabe quem dá com alegria? Sabe que alegria é essa? E eu sempre falo aqui, é você olhar para o sustentador da sua vida. É você olhar que Deus é soberano. É você olhar que Ele realmente fez uma grande obra em você. É desejo, é troca de amor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E quando olhamos para isso, é tão belo o Evangelho, que te coloca numa esfera de cuidado, de reverência, de servidão a Ele. Nós trocamos o fardo do pecado pelo fardo de Cristo, que é leve. Mas nós estamos sobre o jugo de Cristo. É leve, porque Ele nos ajuda a suportar. Tem crente que permanece com o jugo do pecado, com a iniquidade. Iniquidade. E não abandonou isso. Você precisa nascer de novo. Você precisa de arrependimento genuíno. Porque Abel foi aceito. E Caim não. Tá claro isso para você? Quando eu leio esse texto, eu perscruto a minha vida. Eu oro a Deus perguntando, será que as minhas ofertas estão sendo aceitáveis a Deus? Quais são as minhas motivações? Eu sempre falo isso para os irmãos. Visite as suas motivações. Vou fazer isso para glorificar mais a Deus, eu vou ter mais tempo para Deus. Aí vai, faz com a motivação correta para fazer o quê? Para ser 2 vezes mais pecador. Vou trocar de emprego, esse emprego está fazendo eu pecar muito, eu vou para outro emprego. Aí você vai lá e piora. O problema era o emprego? O problema é você que não tem fé. Daniel não precisou ser tirado da Babilônia não, tá, meus queridos? Daniel ficou lá. O objeto da fé dele não mudava. E ele não se corrompeu, não comeu dos maná, dos manjares, não comeu daquelas, não participou da mesa daqueles profanos. E nós? O que temos feito?
Abel ofereceu seu sacrifício pela fé. Uma vez que a fé vem pelo ouvir, Abel deve ter tido alguma revelação de Deus. Com certeza. Ele deve ter conhecido o lugar, o tempo, o modo que Deus queria que o sacrifício fosse oferecido. Não havia nada intrinsecamente errado com um grão ou fruta vegetal que Caim ofereceu. Tanto que na aliança mosaica, vocês que já leram aí Levítico, grãos também faziam parte dos holocaustos. Se oferecia grãos de acordo com cada pecado. Tinha lá. Então você vê que o problema não é isso. 1 João, amados, capítulo 3, verso 12, nós entendemos claramente, à luz das Escrituras, por que um sacrifício foi aceito e o outro não. E não é porque era grão e outro animal. Veja. Não sejamos como Caim. Se tornou um exemplo negativo. Não sejamos como Caim. A pergunta é, você é? Vamos ver. Que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más. E as de seu irmão eram justas. Aí você pensa, nossa, ainda bem, não sou. Não sou desse, porque eu não matei ninguém. Mas as suas obras podem ser más. Você não pode ser um homicida, mas você pode ser um adúltero. Você não pode ser um homicida, mas você pode ser um mentiroso pleno. Você pode ser um hipócrita pleno. É só trocar a palavrinha. Porque iniquidade é justamente isso. É algo inerente do seu ser que move as suas motivações. O que deve mover a motivação de um cristão é as Escrituras. É a vontade de Deus. É isso. Por isso que Cristo falou para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo, porque ele pegava o que era santo e queria a salvação por obras, como um fariseu. Ele transformava o que era santo em profano. E era um homem que orava, era um homem que jejuava, era um homem que ofertava na igreja, era um homem que estava ali constantemente. Mas tinha a fé? Em João 3? Não. Mas quando eu preguei, eu disse, Nicodemos seria aceito em qualquer igreja hoje em dia. Mas Deus olharia para ele e falava, o que esse profano está fazendo no meio do meu povo? Assim como olhou para Caim. Quando o autor de Hebreus fala, pelo qual alcançou o testemunho, a palavra vem de martúrio. Já preguei essa palavra aqui, já falei para os irmãos. Da etimologia vem a mesma palavra mártir. Ou seja, os mártires da fé. Aqueles que morreram defendendo a causa, vem disso aqui, ó, testemunho. E ele aplica 2 vezes a mesma palavra. Que significa o quê? Ser testemunha. Testemunhar. Ou seja, afirmar que alguém viu ou ouviu ou experimentou algo. Ou que ele sabe disso porque foi ensinado por revelação divina. Aí vem a questão do Pai da Graça, gravados em sua mente e seu coração. Quando você está num pacto da graça, sendo representado por Cristo, você testifica que isso é verdade na sua vida. Você dá testemunho da sua fé, pela sua vida, pelas suas obras. Abel, ele testificou isso da forma como ele vivia. A pergunta que eu faço para você é, a fé que você professa, Deus pode virar para você e falar, esse testifica daquilo que eu dei a ele. A fé. Esse vive pela fé. Você tem que saber. Você tem que saber isso, se você se diz cristão. Não é algo apenas cognitivo. Nós falamos, a fé vem a nossa fé é racional, mas ela não é só racional. Ela passa pelo entendimento, desce para o coração e se transforma em prática. É isso. Dando testemunho de suas oferendas. A continuação do texto. Aqui é onde a vida de fé começa. Com o sacrifício pelo pecado.
dando testemunho das suas oferendas. Ela começa com crer em Deus e que somos pecadores, dignos de morte e que precisamos de perdão. Então aceitamos o plano revelado para a nossa libertação. Abraçamos isso com unhas e dentes. Esse é o início da vida de fé. Mas veja como, olha, eu vou repetir o processo bem resumidamente, né? Poderia esboçar melhor isso, ficar 1 hora aqui falando sobre esse processo de salvação, a soteriologia. Ela começa com crer em Deus, a fé. O indivíduo recebe a fé. O que a fé atua? O que ela gera no indivíduo? Ela constata para nós, entendemos, sentimos que somos pecadores, que necessitamos de perdão, é um grande pedido de socorro! Me ajude, Cristo! E a partir disso, sabemos que merecemos a morte, a única coisa que merecemos é a morte, e após isso, é apresentada a solução, Cristo. Aí para um miserável pecador, necessitado como ele está, o que ele faz? Ele se lança em Cristo. Ele abraça Cristo. De forma a falar, não, nega ele, não, sai daí. Você é louco? Esse aqui é o meu Salvador. E ele vive com base nisso. A pergunta é, você vive com base na salvação que você recebeu? Você caminha os passos do seu Redentor? Essa é a questão. E perceba que quando ele diz dando testemunho das suas oferendas, ou seja, na King James é um pouco diferente, né? Ele diz, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, testificando Deus sobre os seus dons. Testificando Deus sobre os seus... A fé é dom de Deus, algo recebido. Você testifica isso, amado. Você testifica. E nós somos tentados de todos os lados. E eu glorifico a Deus pelas tentações. Nosso irmão Felipe passou por uma situação muito ferrenha há pouco tempo. Mas eu glorifiquei a Deus de como que ele combateu isso. Veio no culto de oração e falou, estou passando por isso. E ele lutou, ligou para mim, mandou mensagem, pastor, o que eu faço? Olha o que está acontecendo aqui. Lutou, estarei orando por você, mas se apegue na sua fé. Não foi isso que eu te falei? Se apegue na fé. E essa filha do diabo aí vai sumir da sua vida. E o que aconteceu? Foi embora. Por quê? Porque ele resistiu ao diabo. Ele combateu o bom combate, guardou a fé dele. Porque o que motiva ele, o crente, é a lei de Deus, é os seus mandamentos, é a sua vontade. Agora, se ele fala assim, não vai ter problema não. Testemunharia pelo seu dom que recebeu de Deus, a fé que ele tem? Seria um bom testemunho? Não, não seria. E depois veio mais, né? Depois veio mais. E nós somos assim. Deus nos testa. Deus testou Abraão. Que era o seu filho como oferta. Você nunca parou para pensar nisso? Que Deus abominava sacrifício de crianças? Ele pede o que para Abraão? Justamente seu filho como oferta. Nunca te deu esse tum? Mas peraí. Ele estava testando Abraão. Ele estava testando a fé de Abraão. Assim como testa nós. E você passa no teste. A Bíblia está aí. Os testes estão todos vistos aqui. Perceba como Abel realmente testemunhou algo. Quando Abel fez o que Deus disse, ele revelou sua obediência e reconheceu o seu pecado. Caim, por outro lado, era desobediente.
e não reconheceu o seu pecado, porque somente a fé faz isso no indivíduo. E nós sabemos que a salvação, tanto no Antigo e no Novo Testamento, sempre foi através de quem? De Cristo, porque eles criam nas promessas de Cristo. E nós cremos na obra já consumada, no pague da graça, propriamente dito. Então, quando eu falo da salvação de Abel, tem como eu não falar que ele não cria em Cristo? Não dá. E perceba que interessante, Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que Caim, porque Deus tinha prescrito um sangue para o sacrifício. Isso veio a tornar realmente revelação quando Moisés prescreveu tudo. Mas de alguma forma, não revelada em Gênesis, Abel e Caim, bem como sabiam o que Deus queria. A diferença entre os dois era de que Abel deu o que Deus queria, enquanto Caim deu o que ele próprio queria. Abel foi obediente, Caim era desobediente. Abel reconheceu o seu pecado, Caim não. Porque você pode falar, ele deu, porque era aquilo que ele trabalhava. Ele era agricultor, por isso que ele deu semente. Esse é o embasamento para ele dar. Ele não poderia ter caçado? Ele não poderia ter arrumado outro meio para oferecer um animal? Poderia. Mas só Abel fez isso. Ou pedido a Abel, também me dê um, para que eu oferte ao Senhor. Mas ele não quis. E quando nós lemos Hebreus, capítulo 9, verso 22, já preguei aqui, olha o que prescreve perdão, e sempre foi assim. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue, não há perdão. Alguma coisa nos diz que tanto Abel quanto Caim sabiam desse modo correto a se cultuar a Deus, a adorar a Deus. Porém, um fez o que era da vontade de Deus, e o outro fez o que queria. Você viu que a adoração está, então, para servidão ao Senhor? Nós não estamos reunidos aqui para fazer o que nós queremos. Nós nos reunimos para fazer o que Deus quer. E quando eu saio lá fora, eu vivo do jeito que eu quero? Não, você vive de forma que Deus determina para você. Se você é um crente, né? Estou falando para crente. Porque o ímpio, ele vive da maneira que ele quer. Que ele quer. E sem peso na consciência. Sem peso. Tranquilo. Aponte-se. Por que Paul Washer, eu já citei várias vezes também, eu vou repetir, tá? Porque parece que tem muitos irmãos que não entenderam isso ainda. Um jovem chegou para o Paul Washer e falou: não sei se eu tenho a fé. Chegou chorando, não sei, estou desesperado, não sei se eu sou salvo, não sei. Aí o que o Paul Washer falou para ele? Você conhece as melhores baladas aqui da cidade? Conheço. Você sabe onde fica as melhores, as mulheres mais bonitas da cidade? Sei. Você conhece os melhores prostíbulos da cidade? Sei. Aí o pastor Paul Washer falou: vá e curta tudo isso aí. Pode ir. E o jovem foi. Porém, não demorou muito tempo. Ele não fala o tempo certo. Mas o jovem voltou e falou: e aí, como é que foi? Ele falou: eu não consegui fazer nada disso. Eu não consegui me envolver com nenhuma dessas coisas. Seja bem-vindo. Você é de Cristo. Eis a diferença. Quer saber se você é salvo? Vai, tá aí. Quantos prostíbulos tem em Mogi das Cruzes? Quantas baladas tem? Pode ir, vai lá, irmão. Vai! Pode ir, não fica aí segurando, não. Vai de uma vez. Vai de uma vez. Abraça lá as bebidas, as mulheres, faz o que você quiser. Eu te digo uma coisa, se você for na lei de Deus, você não vai conseguir fazer isso. Vai! Assim como Jesus e João 6, vão embora vocês também. Vão lá. Voltem para a vida de vocês. Façam o que vocês quiserem. O que Pedro fala? Para onde iremos? Olha a fé. Olha a fé. Olha a fé. Se só tu tens... Olha o objeto. Se só tu tens o quê? Quem tem a fé, então, está sujeito ao quê?
a palavra de Deus. É isso. É isso. Por isso que Abel foi aceito, Caim não. Simplesmente por isso. É por meio dela, aí continua o texto, né? Dando testemunho de suas ofertas, e por meio dela, depois de morto, ainda fala. 2022, 31 de setembro, de agosto, eu já estou adiantado, de 2022. E um único relato, apenas a oferta de Abel, está sendo falada. A palavra vive. O que Deus falou por meio dela, e por meio dela, depois de morto, ainda fala. A morte, eu ia fazer uma introdução mais elaborada, porque do jeito que termina eu ia começar, mas aí ia entrar em muitas, ia ficar muito longo. Mas eu quero encerrar dessa forma. Quando nós morremos, nós deixamos herança, nós deixamos um nome, nós deixamos lembranças, posses, não sei. Mas algumas pessoas deixam um legado. Algumas pessoas deixam ainda mais forte, esse legado eu quero definir como o de Abel. Deixam o nome de Cristo ainda mais forte. Se você morrer hoje, as pessoas vão lembrar de você como o quê? Um cristão ou um profano? Ou, quem que você está falando? Fulano. Não, aquele? Quem fez aqui foi um pedreiro, incomum na família da minha esposa, e predominantemente a família da minha esposa é cristã. E o pedreiro aqui, eu trazendo material, conversando com o pedreiro, falando, e pregando para ele, né, porque é ímpio. Aí eu cheguei num assunto, e ele falou, fulano? Crente? E ele com sotaque, né, nordestino, fulano não é crente, não. Fulano? Joga no jogo do bicho, joga não sei do que, vive falando palavrão, vive fazendo isso, fazendo aquilo outro. Fulano? Um ímpio. Essa pessoa, se morresse hoje, ninguém lembraria de Cristo através da vida dela. E a sua? E a minha? Será que o nome de Cristo seria exaltado pela sua vida? Por meio dela, olha o que o texto diz, por meio dela, da oferta que ele fez pela fé, depois de morto, ainda fala. Tem maridos que se morrer a mulher vai falar, ai, obrigado. Tem esposas que também. Mas tem maridos que se morrerem, a esposa vai se alegrar primeiro porque está nos braços de Cristo. Mas ela vai falar, meu esposo era crente. Minha esposa era crente. Porque viveu todos os dias no temor do Senhor. E você vive no temor do Senhor? Você sabe quem é Deus? Como você responde isso pela maneira que você vive? Eu não sei, irmãos, se você sentará na mesma mesa que Abel. Eu sei da minha fé. Eu sei do que eu professo. Mas eu sei que o caminho é o mesmo. O caminho é o mesmo da salvação. Não queira mudar as coisas estabelecidas por Deus. O caminho é o mesmo. Que você reflita sobre essa mensagem hoje. Porque é só a primeira ilustração do que é a fé. Vai chegar aqui
Enoque, Noé, Abraão, e assim vai. E é longo, hein? Capítulo 11, hein? 40 versículos, hein? Só preguei um hoje. Primeira ilustração. Tá? Então que a cada mensagem, a palavra de Deus, não as minhas palavras, mas aquilo que você constatou que está aí na palavra, que isso fale ao seu coração. Que o testemunho de Abel, que está aí, ó, escrito, no original, com qualquer exegese que você queira, está aí. Que isso fale. E constate o que é a fé verdadeira. Porque essa é a intenção do autor de Hebreus. Mas ele está reforçando, ele está confirmando aquelas pessoas que permaneceram na fé. Dizendo que eles estariam juntos com Abel. Eu, nesta igreja, não posso dizer o mesmo para muitos. Não posso. Mas, que Deus tenha misericórdia da sua vida e te entregue esse dom tão precioso que é a fé. Só que muda, tá? O caminho é o mesmo e a sua vida é enquadrada neste caminho de Cristo. Isto é certo. Vamos orar?